Caríssimos, a leitura de hoje nos fala que os profetas, os missionários e os evangelizadores estão sujeitos a incompreensões, perseguições até a morte. Não é próprio do espírito cristão fazer do anúncio do reino um trampolim para o sucesso. Gostaria também de lembrar que estamos na segunda semana da Quaresma e reforçar o convite que Deus faz a cada um de nós para a conversão e o perdão. Que possamos aproveitar esse tempo oportuno para mudar nossas vidas e nossos corações, nos tornando pessoas mais solidárias e mais servidoras. Vamos dar início a essa celebração eucarística, cantando o canto de entrada nessa folhinha que a Rosane distribuiu. Enquanto cantamos, vamos receber o Padre Bando, o ministro e os coroinhas. Cantemos. Em meio às angústias, vitórias erguidas, no palco do mundo onde a história se faz, sonhei com a igreja, serviço da vida, e fiz do meu povo os atores da paz, e fiz do meu povo os atores da paz. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Os grandes oprimem e exploram o povo, mas entre vocês tem diversa de ser. Quem quer ser o grande se faça de servo. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para que dignamente possamos celebrar esta Eucaristia, reconheçamos os pecadores, inclinando a nossa cabeça, batemos a mão ao peito e façamos o exame de consciência. Avaliar a nossa vida, a nossa família, a nossa conduta, o nosso comportamento. Muitíssimas vezes nós falhamos e por isso precisamos abrir os nossos olhos, olhando para a cruz, de onde nos vem a salvação, clamar pela misericórdia. Senhor Jesus, vós que por amor os fizestes homem para a nossa salvação, Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo Jesus, que para a nossa salvação estendesse os braços na cruz, Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, que sois a luz, o caminho, a verdade que nos conduz ao Pai, lá onde vós estás, intercedendo por todos nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, conservai constantemente a nossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o dia da palavra. Momento esse em que Deus nos fala através da leitura. Jeremias é um profeta injustiçado e sofredor que clama pela salvação de Deus. Grande no reino de Deus é que se impõe a serviço dos outros e por eles empenha a própria vida. Ouçamos com atenção o que nos fala a primeira leitura. Leitura do profeta Jeremias. Naqueles dias disseram eles: Vinde
conspirarmos junto contra Jeremias. Um sacerdote não deixará ouvir a lei, nem um sábio ao conselho, e nem um profeta à palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atendei-nos, Senhor. Ouvi o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles escaparam ao colo para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles, e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta ao salmo é: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Todos. Salvai-me pela vossa compaixão, Ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O Evangelho de hoje nos relata e nos adverte que Jesus critica os intelectuais e os líderes da classe dominante, que transformam o saber em poder, agindo hipocritamente e oprimindo o povo. De pé, para acolhermos o Santo Evangelho como Santo 337. Palavra de Pai é chuva na plantação. Palavra de Pai é vida no coração. Ale, aleluia, ale, aleluia, é vida no coração. Ale, aleluia, ale, aleluia, é vida no coração. Palavra de Pai é força que faz crescer. Palavra de Pai é graça que faz viver. Ale, aleluia, ale, aleluia, é graça que faz viver. Ale, aleluia, ale, aleluia, é graça que faz viver. O Senhor esteja convosco. A proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Estes estavam subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Ele respondeu: Podemos. Então Jesus lhes disse: De facto vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai lhe dará esses lugares àqueles para os quais ele nos preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse:
Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate a favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Estas aqui são as prioridades. De modo muito especial, as metas que cada um de nós deve tomar na sua vida. Se nós quisermos um dia entrar no reino dos céus, o caminho para chegarmos até lá é o caminho do serviço. É o caminho da entrega, o caminho da solidariedade, o caminho da comunhão, o caminho da partilha, o caminho igual àquele que Jesus Cristo tomou quando ele próprio se dignou vir até nós. Fazendo-se um homem igual a nós, ele nos ensina que no reino dos céus só entram aqueles homens que não lutam, senão pelo trabalho, pela dedicação, pelo compromisso, pela doação. Vocês, queridos pais, desde as crianças, na catequese, vocês fazem do vosso dia a dia um constante serviço, uma constante doação para que os vossos filhos e as vossas filhas cresçam em estatura e herança. O marido se coloca ao serviço da esposa e a esposa se coloca ao serviço do marido e os dois se colocam ao serviço dos filhos e os filhos, por sua vez, também se colocam ao serviço dos pais. Se alguém quiser ser amado, se alguém quiser ser considerado, se alguém quiser ser amparado, se alguém quiser ser valorizado no reino dos céus, não pode fazer outra coisa senão colocar-se ao serviço dos seus irmãos e irmãs. Eu não vim para servir. Diria alguém que não entendeu a pedagogia de Jesus. Eu quero que os outros me sirvam. Diriam pessoas deste mundo, inimigas do Evangelho, inimigas do processo da evangelização, inimigas do reino dos céus. Pessoas que querem ganhar o céu sem fazer trabalho nenhum. Pessoas que querem comer sem trabalhar. Pessoas que gostam de fazer esquemas, enganando, prejudicando, fazendo com que as outras pessoas se coloquem à sua disposição sem suor nenhum. Aliás, o dinheiro que nós ganhamos à custa de burlas, de falcatruas, não nos leva a gozá-lo e a usá-lo a bem, segundo, assim, bem prazer. Aquilo pelo qual nós não vertemos o sangue não tem valor. E quando Jesus ouve a palavra, o pedido da mãe de Zebedeu, Senhor, quando tu estiveres no teu reino, e os meus dois filhos se sentem uma à tua direita, outra à tua esquerda, aquela mãe queria fazer um esquema para os seus filhos. Mas ela se esqueceu do que Jesus disse antes. O Filho do Homem vai dirigir-se para Jerusalém. Ele aí vai sofrer, vai padecer, ele vai ser crucificado, ele vai morrer para a salvação dos homens. Portanto, Jesus estava falando do trabalho, Jesus estava falando da luta, da grande batalha que ele ia enfrentando. Enquanto a mãe estava pensando nas regalias, sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum. Meus queridos pais, educar a criança é um trabalho difícil. Meus queridas catequistas, ser catequista no verdadeiro sentido da palavra é uma batalha enorme. Quando, no dia da primeira comunhão, vocês aqui, diante do altar, virem as vossas crianças fazendo a primeira comunhão, vocês não se lembrarão daquele sacrifício, daquela luta que vocês estiverem enfrentando durante o processo da evangelização ou da catequese. Quando você, mãe, você, pai, amanhã ou depois da manhã, for na formatura da sua filhinha que terminou o ensino básico, ou então os seres iniciais, a quarta série, e vai se formando, vocês não se lembrarão mais do sofrimento pelo qual vocês passaram, ter que se levantar cedo, preparar a criança, dar o lanchezinho, preparar a mochila e encaminhar
encaminhá-la para a escola. Terminou o ensino fundamental, terminou o primeiro grau e agora vai para a faculdade. Quando ele sair formado na faculdade, vocês não se lembrarão. E mesmo vocês, os alunos, mesmo vocês, as crianças, quando vocês terminarem a faculdade, vocês não se lembrarão mais do sacrifício, do esforço que vocês empreenderam. E quando vocês começarem a trabalhar, encontrar o primeiro emprego, no começo vai ser difícil. Tem que se levantar cedo, tem que se disciplinar, tem que acatar as ordens que o chefe determina, fazer cumprir aquilo que o patrão determina, e no final do mês você recebe o seu salário. Você não se lembrará mais daquele sacrifício pelo qual você passou. Isso que eu estou falando, o exemplo que estou dando, para as coisas deste mundo, se claudica para as coisas lá do céu. Quando tudo se consumar em todos aqueles que, como Jeremias, defenderam a verdade, não se importaram das armadilhas, das fofocas, das calúnias, das tramóias que as pessoas foram fazendo para destruí-las, mas elas confiaram na justiça divina, essa justiça se manifestará. Então, como Jeremias, você também entrará no reino dos céus. Então, como os apóstolos, como todos aqueles que combateram o bom combate, guardaram a fé, terminaram a sua carreira, todos, como eles receberam a coroa, também nós haveremos de receber a coroa. Então, isso significa, irmãos e irmãs, a necessidade de cada um de nós se colocar ao serviço do Senhor, ao serviço dos irmãos, doando-nos por completo, mente, coração e corpo, trabalhando para que entre nós haja de fato uma família, que todos nós sejamos aquela família que se ajuda mutuamente, que se compreende, que se perdoa, que não se acusa injustamente, mas que procura e luta pela justiça divina, como Jeremias fez nessa leitura que acabamos de ouvir. Corramos ao encontro do Senhor e digamos: Senhor, atendei a minha prece. Olhe como as pessoas armam ciladas contra mim, mas faça com que eu veja a vingança que vós ides infligir sobre ele, o castigo que ides infligir sobre eles, mas que não seja a minha mão a procurar fazer justiça, que não seja eu a procurar justiça por mãos próprias, confiantes de que Deus jamais desprezará a nossa oração, jamais nos deixará abandonar, jamais nos deixará mover diante dos nossos perseguidores e inimigos, porque todos nós haveremos de vencer, graças a Ele que nos amou e que hoje convida-nos a entrarmos em Jerusalém para ali consumarmos os mistérios pascais, neste tempo solene da Páscoa, melhor dito, nesse tempo solene da Quaresma, o tempo da graça, o tempo da conversão, o tempo oportuno para que todos nós andemos de mãos dadas, solidários uns aos outros, ao serviço uns dos outros, para que de fato o reino dos céus aconteça entre nós. Coloquemos-nos de pé e juntos digamos: Senhor, vinde em nosso auxílio. Irmãos e irmãs, façamos subir ao Pai a nossa oração, na certeza de que Ele nos ouvirá, assim como atendeu as súplicas dos nossos irmãos e irmãs, que hoje nós chamamos santos e santas, como São Casimiro. A cada intenção respondamos: Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Igreja no Brasil, animada pela campanha da fraternidade, a ser servidora da sociedade, rezemos: Senhor, vinde ao nosso auxílio. Pelos perseguidos por causa da sua opção pelo reino de Deus, rezemos: Senhor, vinde ao nosso auxílio. Pelos que se dedicam aos vários serviços pastorais nas comunidades, rezemos: Senhor, vinde ao nosso auxílio. Pelos que se doam em favor dos necessitados, sofredores e doentes, rezemos: Senhor, vinde ao nosso auxílio. Pelas mães grávidas e pelas que educam os filhos para a vivência do Evangelho, rezemos: Senhor, vinde ao nosso auxílio. Por todos aqui reunidos e doentes da nossa comunidade, para que
que sejam acolhidos e fortalecidos em suas enfermidades e rezemos. Senhor, vinde a nosso auxílio. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sentar agora para o ofertório. 403. Santo, na força deste rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão. Da vossa bondade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa humanidade, da vossa divindade vai participar. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e ser toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade as oferendas que nos apresentamos e concedei-nos por meio delas o perdão dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade justa e necessária a nossa dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Para renovar na santidade a oração dos vossos filhos, instituíste esse tempo da graça e salvação, no qual libertando-se do seu egoísmo, usem de tal modo as coisas que passam, que abracem mais plenamente o que é eterno. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a oração de vós. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A verdade do Pai é o seu santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas da nossa glória aos vossos filhos, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue a nação de tremenda paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir.
E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente por mundo inteiro, pela graça de caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que têm celebrado esta Eucaristia, aqui chamados para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo na liberdade novamente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição de todos que tratamos da vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós e damos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, todos os santos apóstolos e todos os que neste mundo serviram, feitos louvados e glorificados por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos santos do nosso Salvador, desejos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Pai, damos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto da esperança aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, nos a minha paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Para Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O poder de Deus que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para sair do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que deis minha morada, mas tenho uma palavra de ser salvo. O canto de comunhão é o número 386. Para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Porque só o teu irmão, eu sou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida.
dispostos desde que a Eucaristia fosse para nós Penhor da imortalidade. Fazei que ela nos conduza à eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma outra noite tranquila, restauradora, e que amanhã, sãos e salvas, possamos enfrentar mais uma jornada. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final é o número 212. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, eu